Barra do Luar sempre foi aquele vilarejo esquecido no interior. Sabe? O tipo de lugar onde o tempo parece parado e as noites chegam muito antes do que deveriam. As ruas são estreitas. O vento traz aquele cheiro de terra molhada. E os lampiões balançam como se estivessem tremendo de medo. Mas a única coisa que nunca jamais mudava era o sino da igrejinha abandonada. Ele tocava sozinho. Todo santo dia. Exatamente à meia-noite. Ninguém sabia quem tocava. E sinceramente, ninguém queria saber. A mãe de Rafael sempre repetia a mesma frase. Filho, meia-noite não é hora de cristão estar na rua. Só que Rafael tinha 17 anos. Aquela coragem que só a ignorância dá, e a curiosidade de quem nunca viu nada realmente perigoso. Uma noite, cansado das histórias, ele decidiu que ia provar que tudo aquilo era bobagem. Quando o relógio marcou 11h58, ele saiu de casa escondido, com um celular na mão. A rua estava completamente vazia, silenciosa demais. O vento parecia ter parado, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. E então, sem nenhum aviso, tong, tong, o sino tocou, um som profundo e arrastado, como se a torre tivesse ganhado vida. E foi aí que Rafael ouviu o primeiro som. Passos. 3 passos. E depois, uma respiração, bem atrás dele. Rafael parou, congelado. Não era possível. Não tinha ninguém ali. Ele virou devagar. Nada. Virou de volta para a rua. E foi então que viu a placa pendurada num poste, quase invisível na penumbra. Ele nunca tinha visto aquela placa ali. As letras estavam tortas, como se tivessem sido escritas por alguém com pressa ou com muito medo. E dizia: não saia à meia-noite. Não olhe para ele. Não diga o seu nome. Rafael deu um passo à frente, só um, e ouviu de novo. Tempo de atividade da protrombina. Tempo de atividade da protrombina. Tá. A respiração era funda, lenta, como se a coisa estivesse cheirando o ar, procurando por alguém. Ele começou a filmar. O vídeo tremeu sozinho. O microfone do celular estourou com um ruído branco. E por um segundo, algo passou na tela. Um terno preto, todo amarrotado. Rafael piscou, não havia ninguém. Mas o sino tocou mais uma vez. E dessa vez, a torre se mexeu. A igrejinha ficava no alto de uma ladeira velha, com paredes descascadas e um vitral quebrado, que parecia um olho rachado. Mas naquela noite, a torre estava diferente. Ela parecia inclinada, como se estivesse se curvando para olhar diretamente para Rafael. Que merda é essa? Ele murmurou. A resposta veio rápida. O sino balançou sozinho com violência. O vitral quebrou mais um pouco, e uma silhueta passou sob a luz da lua, dentro da torre. Era alta, muito alta. O corpo era fino demais, e o movimento era lento, como se os ossos estalassem a cada passo. Rafael sentiu o ar gelar, e então ouviu a voz menos baixa, arranhada, vinda de todos os lados ao mesmo tempo. Você está acordado. Rafael. Então, ele viu, no final da rua, parado exatamente no centro, como se esperasse por ele, o homem da meia-noite. Ele usava um terno preto antigo, manchado de terra. Os sapatos eram velhos, sujos. A pele das mãos era tão pálida que chegava a brilhar. Mas o rosto, era um borrão de sombras. Apenas os olhos eram visíveis. 2 brasas vermelhas, pequenas, fichas, famintas. A criatura levantou uma das mãos, bem devagar, e apontou para Rafael. A segunda regra foi quebrada. Rafael olhou para ele. A voz não vinha da boca. Menos ele não tinha boca. Vinha do ar, das paredes, do chão. Você saiu, você olhou, você correu. A sombra do homem se esticou pela rua,
batendo no chão, como uma língua negra. Agora, eu vou pegar você. Rafael tentou gritar, mas só saiu ar. O homem deu o primeiro passo. Tempo de atividade da protrombina. O chão tremeu. Segundo passo. Tempo de atividade da protrombina. As janelas das casas quebraram. Terceiro passo. Tempo de atividade da protrombina. A rua inteira apagou. A terceira regra estava prestes a ser quebrada. Diga o seu nome, sussurrou a voz. Rafael fechou os olhos, mas alguém gritou atrás dele. Não responde. Era Dona Clarice, a senhora mais velha do vilarejo, segurando um lampião e um rosário. Corre, menino! Corre! A velha puxou Rafael pela mão e o levou até uma casa que ele nunca tinha visto antes, apesar de morar ali desde pequeno. Rápido. Entra. Assim que a porta fechou, o silêncio caiu como uma pedra. Mas lá fora, os passos circulavam a casa. O lampião balançava num gancho na parede. A chama tremia. Ele é atraído por quem está acordado no toque do sino, explicou Dona Clarice. Ofegante. E só vai embora quando encontra um nome para levar. O que ele é? Rafael perguntou. A velha olhou para o chão. Um homem que morreu, esperando ajuda, há mais de 100 anos. Morreu sozinho, à meia-noite, e agora anda por aí buscando quem o chame. Para continuar existindo. Ele fala meu nome. Rafael sussurrou. A velha engoliu em seco. Porque você já está marcado. Algo bateu na porta. Tum. Uma vez. Tum. 2 vezes. Tum. 3 vezes. Se você responder, a velha disse, ele entra. A madrugada parecia infinita. Os passos nunca paravam. Às vezes estavam na porta, às vezes no telhado, às vezes na janela. Ele não pode entrar, desde que você não fale, disse Clarice. E desde que o lampião não apague. Mas o vento aumentou lá fora. A chama balançava cada vez mais. E então, com um sopro gelado, que entrou por uma fresta, apagou. Apagou. A porta se abriu com uma violência absurda. O homem da meia-noite entrou. Clarice caiu para trás, gritando uma reza. Rafael sentiu a sombra toquelou, fria como água morta. Rafael, a voz chamou. Diga. Ele tremia. As pernas não respondiam. O homem ergueu o braço. Os dedos longos se abriram como garras. O seu nome. Rafael não conseguia respirar, mas foi aí, e só aí, que ele lembrou da placa. Não diga o seu nome. Ele tinha lido errado. Na pressa, no medo, ele não viu a última parte da frase, quase apagada. Diga o nome dele. Era como se alguém tivesse deixado aquilo ali, como uma última chance. Com o último fôlego que tinha, Rafael sussurrou. Eugênio. O homem congelou. A sombra tremeu. O ar ficou pesado, como se o mundo inteiro tivesse sido puxado para baixo. Uai, Neil, a criatura repetiu. Como se a palavra fosse dolorosa. E então, ele se dissolveu. Como fumaça sendo sugada para longe. A sombra sumiu. A casa parou de tremer. O silêncio voltou. Dona Clarice sorriu, com lágrimas nos olhos. Você libertou ele, menino. 100 anos procurando alguém que lembrasse o nome dele. Rafael caiu no chão, exausto. A noite tinha acabado, mas a história não. 2 semanas depois, a cidade finalmente respirava tranquila. O sino não tocava mais à meia-noite. A torre parecia morta. A vida voltava ao normal. Mas Rafael ainda sentia algo estranho. Um peso no peito. Uma sensação constante de ser observado. Até que uma noite, preparando-se para dormir, seu celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma notificação. 00:00 em ponto. E a mensagem dizia: Você está acordado? Ele congelou. Olhou para o espelho do guarda-roupa e atrás dele, por um único segundo, uma silhueta de terno preto apareceu. Parada, imóvel. O reflexo sorriu. Mas não era Rafael sorrindo. Era outro alguém. Uma voz sussurrou no seu ouvido, tão perto que ele sentiu o frio. Agora sou eu, que sei o seu nome. O espelho
trincou de cima a baixo. Tudo apagou. E lá fora, na escuridão, o sino voltou a tocar. Tong, tong.